Nós gostaríamos de meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1º livro de Reis, no capítulo 18, no verso de número 30. Amém? 1º livro de Reis, capítulo 18, no verso de número 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém? Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu creio que hoje, nesses dias, é tempo de restauração. Deus está restaurando altares. Deus está restaurando altares de oração neste momento de crise, de quarentena, de pandemia. Eu creio que Deus tem nos dado um momento muito especial. Eu creio que, eu tiro pela minha vida, nós nunca oramos tanto, em tão pouco tempo. Eu creio que Deus está fazendo algo de tremendo na sua vida, na sua história. E Elias, no capítulo 18, no verso 30, ele está diante deste quadro. Um quadro que vinha já por longos anos, um quadro de corrupção, um quadro de onde os deuses estranhos tinham entrado ali naquela nação. Tinha entrado e o culto a esses deuses se tornou algo tão forte naquela nação. Baal, que era um deus pagão, um deus fenício, foi levantado, aclamado como o Deus soberano ali naquela nação. Entrou de uma maneira tão sorrateira, através de um casamento, que foi um casamento, um casamento que é um contrato entre duas nações, e ali Jezabel entra, e ela entra trazendo todo este culto profano para o território de Israel. E aí diz a palavra de Deus que Elias se levanta. Elias está numa cidade muito longínqua da capital, estava longe do grande centro, onde o palácio do rei Acabe estava ali estabelecido, mas ele ouviu a voz de Deus, porque não há lugar onde Deus não possa ir, não há lugar onde Deus possa entrar e operar com poder e com autoridade, não existe. Salmo 139 diz assim: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer no mais profundo do abismo, tu ali estarás também. Então não existe lugar onde o homem possa fugir da presença de Deus. E ali Elias, ele tem esse encontro tremendo com Deus, ele ouve a voz de Deus e ele vai para a capital. Ele vai com uma mensagem de exortação, uma mensagem dura para falar ao rei Acabe. E essa mensagem que ele traz não está no capítulo anterior, no capítulo 17. Nós não vamos ler essa mensagem, esse momento, na vida de Elias, mas é uma mensagem que é uma mensagem de juízo, E quando ele traz aquela mensagem de juízo, dizendo que não haveria chuva, segundo a palavra que Elias estava dizendo. Então ele não tinha dimensão de quanto tempo Deus traria o juízo sobre aquela nação, mas nós lemos a história de Elias e hoje nós sabemos, passaram-se 3 anos. 3 anos se passaram, e quando chega no capítulo 18, nós estamos neste momento, no momento que eu vejo o momento mais seco, mais árido. 3 anos de sequidão, mas 3 anos onde Deus sustentou, onde Deus trouxe a provisão, onde Deus operou de uma maneira tremenda, mas Deus queria fazer algo mais. Como eu creio que Deus quer fazer algo mais sobre as nossas vidas, Deus quer fazer algo mais sobre a nossa nação em tempo de pandemia, em tempo onde a crise tem sido estabelecida. Deus quer fazer algo mais, e o que Deus queria fazer com este povo, e o que Deus quer fazer conosco, Deus quer restaurar o altar. Deus quer restaurar o altar que estava em ruína. Deus quer restaurar o altar que está em ruína sobre a nossa nação.
E eu tenho certeza que neste tempo é o tempo deste agir sobrenatural de Deus. E diz a palavra de Deus no capítulo 18, no verso 33, que ele começa a retomar a prática de algo que havia perdido. Porque quando ele começa a restaurar algo que está em ruína, é algo que está se decompondo, algo que está realmente fora do estado original. E aí Elias vai restaurando, vai tirando tudo aquilo que é empecilho para que o local se torne o local original. E o local original, que era o altar onde Deus estaria se manifestando, deveria ser um local santo. Deveria ser um local onde fosse apresentado ali, a oferta. E diz no capítulo de 1 Reis, capítulo 18, no verso 33, que Elias pega o novilho, Elias corta o novilho ao meio e Elias põe o novilho sobre o altar. Então este tempo de restauração também fala de um tempo de disposição e de trabalho. É um tempo a qual Deus nos convoca a este trabalho, ao trabalho de estarmos dispostos nas suas mãos a fazer aquilo que Ele deseja. E é tão interessante porque Elias vai falando com o povo, Elias vai apresentando ali a sua oferta, e no verso 36 do capítulo 18, ele diz assim: fique ciente todo o povo, de que somente o Senhor é Deus. Então naquele momento, Elias estava levantando aquele altar que estava em ruínas, Elias estava retornando o povo ao verdadeiro culto, ao verdadeiro Deus. Então ele estava dizendo, em outras palavras, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é digno de ser exaltado, em nome do Senhor Jesus, ser exaltado de uma maneira muito especial. Então ele diz assim: fiquem cientes, que vocês estejam cientes de que somente o Senhor é Deus. Então, para que Deus se manifeste, para que Deus opere de uma maneira tremenda, o altar precisa ser restaurado. O altar das nossas vidas precisa ser restaurado. O altar de adoração precisa ser restaurado. O altar de oração precisa ser restaurado. O altar de intercessão precisa ser restaurado. O altar de ações de graça precisa ser restaurado. Então, neste altar, que é a segunda coisa que eu quero falar com você, neste altar, algo precisa ser apresentado. Não teria sentido se Elias restaurasse o altar ficasse bonito e não houvesse o sacrifício devido. Algo precisaria ser apresentado. E o livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: antes de tudo, antes de qualquer coisa, exorto que use a prática da oração, da intercessão e das ações de graça. Então o apóstolo Paulo, ensinando ali o seu discípulo, que era Timóteo, ele diz assim: Timóteo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer projeto, que você tenha esse altar restaurado, este altar de oração, este altar de intercessão, este altar de gratidão diante de Deus. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 33, no verso 3, o Senhor convoca Jeremias dizendo assim: Jeremias, clama a mim, eu vou te responder. Jeremias, se preocupe com o altar, se preocupe com o altar, porque eu vou te responder no altar. Eu vou te responder no altar. E Deus traz resposta no altar. Você vai ver mais adiante a resposta de Deus no altar. Filipenses capítulo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja que estava ali nascendo, a igreja que estava sendo instruída à luz da palavra, uma igreja a qual o apóstolo Paulo escreve essa igreja, e ele não está num hotel 5 estrelas, ele está dentro de uma prisão, e ele escreve essa carta aos filipenses, nós conhecemos essa carta e sabemos que é uma das cartas que Paulo escreve dentro das prisões, é uma carta das prisões, e ele diz assim, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas
diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Em tudo. Não deixe que a ansiedade tome o lugar central da tua vida. O lugar central da tua vida tem que ser o altar do Senhor. E no altar do Senhor, você não vai apresentar ali isso que traz ansiedade. Na ansiedade você coloca nas mãos do Senhor, você apresente a Ele. Ele diz assim, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O altar é o lugar onde nós vamos apresentar os nossos pedidos, a nossa oração, a nossa súplica, suplicar ao Senhor, clamar ao Senhor, a tempo de sermos ouvidos. O altar também é o lugar de ações de graça. Quando nós falamos desse altar de adoração, é um altar que nós reverenciamos a Deus por aquilo que Ele é. Mas quando nós apresentamos diante de Deus o nosso altar de ações de graças, é o altar onde nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos dá, que Ele nos concede. Nós somos gratos a Ele. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja. Uma igreja que estava sendo perseguida. Uma igreja a qual o próprio apóstolo Paulo estava sofrendo a perseguição naquele momento. Mas ele diz assim, não esteja ansioso por coisa alguma, mas se coloque diante de Deus. Que Deus possa restaurar nos nossos dias estes momentos de oração que estavam deixados de lado, momentos de oração que estavam colocados como segundo plano muitas vezes nas nossas vidas. Mas sabe o que Deus faz? Deus, Ele para todo ser humano. Deus parou o mundo para dizer ao mundo, é tempo de ouvir a minha voz. É tempo de parar e ouvir a minha voz. E aí diz a palavra de Deus que Elias se coloca diante de Deus. No capítulo 18 do 1 Reis 18, 37, ele pede a Deus assim, Deus, responde-me. Eu creio que talvez seja esse o teu clamor. Esse tem sido a tua oração. Deus, me responde, Deus. Eu estou há semanas orando por algo, Senhor. Me responde. E o Senhor está dizendo a você, clama a mim e eu vou te responder. Mas eu não vou responder de qualquer maneira. Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu vou revelar aquilo que está escondido. Eu vou trazer à luz, à existência, aquilo que não existe, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas, o Deus que do nada criou todas as coisas. É este Deus que das trevas disse, haja luz. É este Deus que está operando neste momento. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da tua história. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle deste momento, meu amado irmão. Mas o diabo tem tentado colocar medo nos corações das pessoas. Colocar medo no coração das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem acuadas, fiquem com medo, fiquem oprimidas, vão dormir muitas vezes e ficam com medo de morrer. Meu irmão, Deus, Ele tem o poder e a autoridade sobre a tua vida. Ele tem um tempo devido para a sua vida. Ele determinou todas as coisas antes que elas existissem. Então o que acontece? Ele pede que Deus responde. E aí o que aconteceu? Deus, Ele respondeu. Lá em 1º livro de Reis, no capítulo 18, no verso 38, diz assim, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, o que vendo o povo disse, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Quando Deus traz a resposta ali ao coração de Elias, aquela resposta não ficou reclusa somente a Elias, não, todas as pessoas puderam ver a ação sobrenatural de Deus, e as respostas que Deus irá trazer à sua vida, tu
todos verão de uma maneira tremenda, e todos glorificarão o Deus Todo-Poderoso que está sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. Por isso entra na tua casa com autoridade, com poder. O sangue da aliança está marcado nos umbrais da tua porta, com autoridade, com poder. Determina a bênção do Senhor sobre a tua vida. Lógico, com toda a prudência, nós temos usado tudo aquilo que é necessário, né, que tem sido colocado. Nós temos usado álcool, nós temos higienizado as nossas mãos, nós temos os cuidados, usando máscara. Quando nós saímos daqui, nós estamos usando, eu estou usando, mas, meu irmão, o nosso cuidado é maior. O Senhor tem cuidado de uma maneira tremenda. Então, em meio à crise, em meio a essa quarentena, creia na ação sobrenatural de Deus. Espere no Senhor em meio a essa crise, essa quarentena, e testemunhe do Senhor. Testemunhe do Senhor, testemunhe da sua fé, meu amado irmão. Testemunhe em nome de Jesus. E a terceira coisa para finalizarmos é que o momento de oração e de intercessão também é um momento solitário. Porque muitas vezes nós estamos acostumados, né, a estarmos em grandes ambientes, orando com várias pessoas, e o calor, né, de estarmos junto com vários irmãos, isso é gostoso, motiva a nossa vida, motiva o nosso momento de oração. Mas, meu amado irmão, em primeiro lugar, esse motivar da oração tem que ser aquele motivar solitário. Entra no teu quarto, fala com teu pai secreto, e teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir. Teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir, meu amado irmão. A palavra de Deus diz no livro de Lamentações, de Jeremias, no capítulo 2, no verso 19, ele diz assim: levanta, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o teu coração perante o Senhor. Jeremias estava dizendo àquele povo, naquele momento tão angustiante, um momento de tantas lamentações. Por isso que o próprio livro diz Lamentações de Jeremias, e você vê ali tantas coisas acontecendo, e Deus diz a ele: levanta de noite no princípio das vigílias, derrama como água o teu coração perante mim, eu vou te responder. Então Deus, com certeza, neste momento, Deus tem levantado vidas para um momento de oração, para um momento de intercessão, para um momento glorioso na presença dEle. Mas este momento é um momento muitas vezes solitário. Mas um momento solitário, mas é um momento a qual o Senhor está conosco, Ele passa conosco também de uma maneira tremenda. Por que eu falo que é um momento solitário? Porque Elias, ele estava vivenciando este momento de solidão. No capítulo 19 do livro de 1 Reis, 19, 13 e 14, quando Elias, depois de ver essa manifestação sobrenatural de Deus ali, ele foge sobre uma ameaça de uma mulher que era Jezabel. Jezabel chegou e mandou uma ordem pelo seu servo, dizendo a Elias: Elias, amanhã neste mesmo horário, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas, os profetas de Baal. E ele ficou com medo, ele ficou acuado com aquela mensagem, né? Aquela mensagem de morte, e ele fugiu, e ele foi. E Deus foi caminhando com ele, e Deus foi trazendo alimento e sustento a ele. É interessante que Deus não deixou Elias, né, sem a provisão devida. Ele foi dando sustento, alimento, até o momento que ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele vai caminhando, e ele vai em direção ao Monte Horebe. E o Monte Horebe significa o Monte de Deus.
Era onde Deus queria tratar com Elias. E aonde Deus, em meio a essa crise, Deus quer tratar conosco. Deus quer nos levar ao seu monte, ao Monte Horebe, ao monte de Deus, para tratar conosco de uma maneira tremenda. E ele entra ali, e acuado com aquela mensagem terrível, né, de condenação, que era uma mensagem dada pela rainha Jezabel, ele entra numa caverna, e ele fica ali, acuado. E de repente, ele ouve uma voz, e essa voz não veio da maneira como Elias estava acostumado, porque veio o terremoto e Deus não estava presente no terremoto. Ele poderia estar no terremoto, e veio um vento forte, Deus poderia estar no vento, falar ali em meio àquele momento. Porque diz a palavra de Deus no Salmo 29, que a voz do Senhor troveja o Deus da glória. É um Deus com uma voz poderosa. Mas diz a palavra do Senhor, que Elias, dentro daquela caverna, ele ouviu apenas um sussurro, algo bem difícil até de perceber. E ele ouviu essa voz, que é a doce voz do Espírito Santo de Deus, dizendo: sai para fora, sai, eu quero falar contigo. Ele sai, e quando ele sai para fora da caverna, em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 13 e 14, Deus pergunta a Elias: Elias, o que tu fazes aqui? E ele respondeu: Deus, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te deixaram, porque os filhos de Israel deixaram a tua lei, mataram os profetas, e eu estou aqui só, e somente sobrou eu. E às vezes acontece isso conosco, nós somos zelosos por Deus, pelas coisas de Deus, mas nós nos perdemos muitas vezes nos nossos medos e receios. Mas Deus vem em encontro a nós no Monte Horebe, e Deus vem e fala conosco, e Deus vem e traz uma mensagem de esperança e de vida ao nosso coração. E aí, aquele momento, que era um momento que Elias tinha como momento de intercessão, como momento solitário, o momento que ele se encontrava só, porque ele achou que somente ele ficou como intercessor, que somente ele sobrou dos intercessores naquela nação. Talvez você esteja com esse mesmo sentimento: Deus, somente eu estou orando pela nação, somente eu estou me colocando em favor da minha família, e quando Deus diz: não, eu tenho separado outros. O momento de intercessão, a despeito de ser este momento solitário, em primeiro lugar, ele não é, porque Deus passa conosco, Deus está conosco, Deus está passando conosco neste momento de intercessão. E aí no verso do capítulo 1 Reis, capítulo 19, no verso 18, diz assim, Deus falando a Elias: também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Então Deus não estava somente vendo, observando a atitude íntegra apenas de Elias, não, Deus estava vendo outros, e Deus separou outros que estão muitas vezes ao teu lado, andando com você, que não se dobra diante de deuses estranhos, que está intercedendo, que está clamando, que está crendo na ação sobrenatural de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre o mundo neste tempo, de uma maneira muito especial. Então eu quero que você entenda que em meio à crise, Deus está levantando nos nossos dias um exército de intercessores. Deus está levantando nos nossos dias um exército de intercessores nos horários mais inusitados. Deus está levantando intercessores pela parte da manhã, Deus está levantando intercessores pela parte da tarde, Deus está levantando intercessores à noite,
E Deus está levantando intercessores pela madrugada. Muitos têm sido despertados em meio ao seu sono nas madrugadas. E você não entende. Estou sem sono, vou tomar um remédio para dormir. Não, irmão, vai orar. Porque Deus quer falar com você. Deus quer operar com poder e com autoridade sobre a sua vida e através da sua vida. Então Deus neste momento está restaurando altares. Altares de oração, altares de adoração, altares de intercessão, altares de ações de graça. Então, em tempo de quarentena, se coloque diante de Deus e espere o agir do Senhor, porque Ele está restaurando altares. E eu quero orar com você. Ele está restaurando altares de oração. Coloca a tua vida diante de Deus. E se é com você que Deus está falando aí na sua casa, no seu lar, ao ouvir essa mensagem, fale com Deus. Se apresente diante de Deus. E eu quero orar nessa hora. Eu quero apresentar a tua vida nesta hora. Porque eu creio na ação sobrenatural de Deus. Este Deus que opera com poder e com autoridade. Esse Deus que cura, que liberta, que transforma. Este Deus que repreende todo o mal e ordena em nome de Jesus que toda ação contrária bata em retirada. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, esta vida diante do teu altar. Eu sei que o Senhor tem levantado altares, Deus, neste local. Altares de adoração, altares de intercessões, altares, Deus, de ações de graça, altares de súplicas. Deus, altares que estão sendo restaurados na nossa geração, Senhor. Altares que estão sendo restaurados, altares que estavam em ruínas, Deus, mas o Senhor restaurou, Senhor. E a tua palavra diz: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que o adorem como ele deve ser reverenciado, como o Senhor supremo das nossas vidas e da nossa história. Abençoe essa vida, abençoe este lar, abençoe este coração em nome de Jesus. Amém. Talvez aí no seu lugar você ouviu essa mensagem e você nesta noite quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Você quer nessa noite dizer: Deus, eu quero que o meu altar esteja plenamente restaurado, porque eu quero, Senhor Deus, ter acesso à tua presença, Deus, por intermédio de Jesus. A palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você quer fazer essa oração agora, eu quero orar com você, e eu quero crer em nome de Jesus, no poder dessa oração, de você se colocando diante do Senhor, dizendo: Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar, aí no seu lugar, repete a oração comigo. Senhor Jesus, eu nessa hora te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, restaura a minha vida, Senhor. Restaura aquilo que está em ruínas, Senhor Deus, sobre a minha vida, Deus. E nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração, eu gostaria que você escrevesse aí: eu orei, eu orei, eu orei, eu orei. E nós queremos estar orando por você. E nós queremos estar crendo nessa ação sobrenatural de Deus, que começa algo novo sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus.